Olá, eu sou Adriana Moraes, psicóloga clínica, e hoje estou assumindo o microfone do titular desse programa, Dr. Emídio Leão, com grande prazer, para hoje poder entrevistá-lo sobre a lipoaspiração. Dr. Emídio, está aqui à vontade, vamos iniciar essa entrevista? Vamos sim, boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com você. E hoje aqui trocando de posição, mas estou aqui às suas ordens, para você me perguntar. Que prazer enorme para mim. Hoje vamos falar de um tema, lipoaspiração, de grande curiosidade pelo público. E eu gostaria de falar com quem entende de verdade desse assunto. Dr. Emídio Leão, não é? Me fale um pouco sobre a cirurgia de lipoaspiração. Adriana, a cirurgia de lipoaspiração foi uma cirurgia nova. Ela surgiu no começo dos anos 80, certo? Inclusive, tive a felicidade de estar na palestra onde foi apresentada ao mundo a primeira vez a cirurgia de lipoaspiração. Isso foi num congresso aqui no Brasil, em Fortaleza, onde um francês chamado Illoux, ele apresentou, certo, a lipoaspiração. E a partir daí se começou a caminhada da lipoaspiração. Primeiro usando cânulas bem grossas que deixavam as sequelas, fazendo depressões na pele. Depois passou, e sangrava muito também, depois passou a usar hidratar com substâncias para diminuir o sangramento, e as cânulas foram afinando e foi se refinando cada vez mais. Como cansava muito, se usou um negócio chamado vibrolipoaspiração, se fazia também de seringa, certo? E até chegar nos dias de hoje, onde a cirurgia de lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo inteiro. Certo? Então, ela engatinhou de 1981, 81, até hoje. É uma cirurgia que tem 44 anos de uso, não é uma cirurgia que seja bastante antiga, é uma coisa nova, entendeu? Sim. E apareceram aparelhos, um bocado de outras coisas que vêm facilitar a vida da gente. Eu posso imaginar. Doutor Leão, em que casos estão indicados a lipoaspiração? No excesso de gorduras localizadas, certo? Às vezes acontece até, as pessoas querem fazer uma cirurgia para emagrecer com lipoaspiração, aí é onde tem um risco maior. E é uma cirurgia bastante visada, porque a realização dela não existe uma curva de aprendizado muito grande. Então, qualquer médico quer fazer, quando na realidade tem que ter um treinamento. Sim, posso imaginar. Aparenta ser fácil, mas tem as nuances dela, que a gente com o tempo é que vai aprendendo. Sim. Então, não é uma cirurgia que pode ser realizada em qualquer local, pelo que o senhor está falando. Não deve ser realizada em qualquer local. Qualquer cirurgia onde a gente tem que fazer um processo anestésico, o paciente tem que ser checado antes, tudo isso deve ser feito num ambiente seguro, ambiente hospitalar, onde tem uma recuperação anestésica, essa coisa toda. Ok. E qualquer médico pode ofertar esse serviço de realizar esse procedimento de lipoaspiração? Pelas leis brasileiras, sim, certo? Qualquer médico pode realizar qualquer tipo de cirurgia, pode até abrir uma cabeça para fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa, mas não é o correto. Um cirurgião plástico de formação, ele quando termina o curso de medicina, ele passa 3 anos de especialização em cirurgia geral e depois mais 3 anos em cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela não é atribuída só a essa parte estética. Tem a parte funcional também, tem a parte reparadora, que a gente chama. E por tudo isso que você está me falando, então, o quanto tem de benefícios na autoestima de cada paciente desse? Quando uma paciente chega no meu consultório e quer fazer uma cirurgia, eu pergunto logo a ela se realmente ela está motivada para isso. Porque para se operar, existem 3 fatores que eu considero de maior importância. Primeiro, a motivação. Porque às vezes a paciente tem uma amiga que fez, tem uma outra atriz que fez e ela quer imitar aquilo. Mas se ela não tiver essa motivação, o resultado da cirurgia não vai agradar ela. Segundo fator é uma tranquilidade emocional. Chegar para se operar, tendo apoio da família. Eu já operei paciente que o marido não estava querendo e ela tem uma dor depois no pós-operatório e ele
no quarto mesmo, dizer a paciente no apartamento do hospital, dizer, eu não disse que não fizesse, isso aí tudo desestimula. E o terceiro fator, que também é importantíssimo, é confiar em quem vai fazer, estudar o indivíduo que vai operar, saber da vida dele todinha, porque está entregando a vida na mão de uma pessoa. E essa pessoa tem que ter a competência para poder realizar esse sonho, certo? Sim. Nessa parte estética. Então, o sonho de uma cirurgia plástica é realmente, quando ele é eficaz, realiza todos os desejos e a pessoa vai se sentir plenamente satisfeita com aquilo. O ego dela vai ir lá para cima, entendeu? Sim, claro. E a partir desse procedimento cirúrgico, né, quanto tempo a gente percebe os resultados favoráveis, definitivos? Uma lipoaspiração leva mais ou menos em torno de uns 90 dias para poder a gente ter uma ideia de como vai ficar o resultado. Passa por uma fase inflamatória, requer alguns processos de drenagem, certo? Massagem, às vezes infusão de alguns líquidos para poder diminuir a fibrose. Então, depois de uns 90 dias que a gente vai ver realmente o resultado final. Quanto tempo de internação para que o público conheça e qual tipo de anestesia que geralmente é utilizada? A anestesia, ela pode ser feita ou anestesia peridural, que a gente chama bloqueio, Certo. ou uma anestesia geral. Hoje, devido à excelência das drogas, você faz qualquer droga de anestesia e rapidamente reverte, certo? A anestesia de maior eleição é a anestesia geral, entendeu? Mas às vezes você pode ter uma lipo só numa papada, que é uma coisinha pequena, Sim. pode fazer uma anestesia local para trabalhar só essa área. Tempo de cirurgia. O tempo de cirurgia vai depender do E de tamanho, internamento. do tamanho da cirurgia. Às vezes é uma lipo só na barriga, às vezes tem nas costas. E existe uma coisa que é muito importante na lipoaspiração também, que a gente chama de lipoescultura. É o quê? É aproveitar a gordura que foi retirada para fazer uso dela, dando volume a outras áreas. Por exemplo, tira uma gordura da barriga e faz no bumbum para aumentar a projeção da área glútea. Inclusive, essa técnica dessa colocação, ela foi desenvolvida aqui no país por um médico aqui de Pernambuco, um cirurgião plástico aqui, meu amigo, Dr. Carlos Romero Cabral. Doutor Emílio, quanto tempo de internamento e de recuperação? Normalmente, a lipoaspiração, ela funciona como se fosse uma queimadura interna, entendeu? A gente tira a gordura e essa área ela fica, vamos dizer assim, cruenta, como se fosse uma ferida por dentro da pele. E, a depender dessa área, perde sangue também, não é muito comum, mas esse volume pode ser grande. Mas, no máximo, 24 horas de internamento. Algumas lipos que são de pequeno porte podem operar de manhã e à noite a paciente já ir para casa. Até porque eu acho que isso é uma dúvida que a maioria das pacientes tem, a duração do procedimento. Depende do volume que a gente vai fazer. Entendi. Entendeu? Eu digo sempre, a cirurgia plástica é uma cirurgia que normalmente não tem muito risco de vida. Eu, brincando, a gente compara como se fosse um carro. A gente vai mexer só na lataria. No motor mesmo não faz nada. Então, até amassado, às vezes, o carro pode andar. Sim, e eu já ia fazer essa pergunta. Se é uma cirurgia que oferece riscos? Oferece, sim. Oferece risco, um processo cirúrgico, qualquer um deles oferece. É preciso que haja uma avaliação prévia do paciente, com exames, uma conversa com o médico para saber se existe alguma deficiência em alguma área de sangue, de coração, um parecer cardiológico bem elaborado, porque o paciente vai tomar uma anestesia. E, às vezes, essas lipos hoje, que são 4, 5 horas de anestesia, tem que o paciente estar bem preparado para isso, para poder se ter toda a segurança. Até porque a lipoaspiração é uma cirurgia muito visada. Se você olhar direitinho, qualquer acidente que tem com lipoaspiração, seja do EAPOC ao Chuí, que está cheio d'água agora até, certo? De noite está no Jornal Nacional. Sim. E aí isso é um grande desafio médico. É um desafio médico, é um desafio grande, certo? Você vê outros tipos de cirurgia, qualquer acidente que tem, a gente não tem nem notícia. Mas quando é uma lipoaspiração, pode ter certeza
que vai dar em todos os noticiários. Uhum. E aí, então, você está trazendo uma máquina nova, é isso? Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa máquina, o que é que ela pode trazer de benefícios ainda mais para o cliente, para a cliente que desejar fazer esse procedimento. Como eu lhe falei, a lipoaspiração ela começou sendo feita com a cânula e com a seringa para tirar a gordura. E cada vez foi se refinando mais, fazendo tratamentos para que essa pele tivesse um poder de retração maior. Mas acontece que quando a paciente já tem uma idade mais avançada, ou então a paciente já teve um processo de emagrecimento, tipo uma cirurgia bariátrica, aquela pele fica muito fina, então a gordura que a gente tira, certo? A pele não vai mais obedecer a essa retração. É como se eu pegasse um saquinho de leite de 1 litro, certo? E eu tirasse meio litro, o saquinho vai ficar todo mole depois, certo? Então essa máquina, ela funciona como se fosse retrair o plástico do saco, para que ele encolha um pouquinho mais e que dê uma turgidez mais firme para aquela pele. Sim. E aí eu fiquei aqui, enquanto psicóloga, me perguntando, porque eu acredito que todos os profissionais gostem de receber um feedback do paciente. Como é que você se sente quando uma paciente te devolve essa satisfação, essa felicidade pós-cirúrgica? O maior agradecimento que eu tenho como médico é quando a paciente me diz que ficou satisfeita com a cirurgia. Não pode ter coisa melhor, nem a parte pecuniária, nada é comparável a isso aí. Essa satisfação realmente é que motiva a gente. Como também, às vezes, ninguém tem sempre casos bons, às vezes você tem um caso que não fica bom, a gente fica do jeito que o paciente também fica, noites sem dormir, preocupado, até resolver aquela situação. Doutor Emídio, como são essas técnicas, né, atuais? Explica um pouco para a gente. A lipoaspiração que eu lhe falei, ela evoluiu bastante. Então, aí se passou, tinha a lipo light, quando a gente fazia uma pequena lipo HD, certo? Que se chama HD, quer dizer high definition, alta definição. E isso aí foi andando. Hoje, devido às mulheres, principalmente elas estarem muito em academia, querendo ficar com um corpo mais musculoso, cheio marcado, então existe os abdômenes de alta definição, onde a gente faz cirurgia para fazer a marcação de musculatura, projetando, fazendo áreas negativas, para que o corpo fique... Eu, até pessoalmente, eu não acho muito bonito, porque fica um corpo meio masculinizado, mas vamos dizer assim, é a moda, entendeu? E tem que ser feito. Doutor Leão, e aí nossos telespectadores que ficaram bem interessados, não é, por um procedimento de lipoaspiração, como lhe encontrar? Não é? Divulga um pouco de que forma eles podem lhe achar. Podem me achar através do meu Instagram, Manda Emídio Leão, onde lá vão encontrar todas meus endereços, todas as minhas referências para poder agendar uma consulta. Muito obrigada pela tua entrevista, doutor Emídio. Eu lhe agradeço pela sapiência das perguntas. Passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida? Como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho? Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E assim, era um sonho realmente. Você agora já está com recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. Outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo.
Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. O evento assim lindíssimo, tudo muito organizado e principalmente porque a junção de coisas boas só vão trazer coisas boas. Então é o que eu achei aqui, que o evento está muito organizado, belíssimo. O tema da palestra hoje será sobre a importância da harmonização orofacial no mundo inteiro e principalmente aqui em Pernambuco, onde nós estamos hoje com o lançamento maravilhoso dos fios da Alu, com a doutora Karina, e tenho certeza que vai ser fantástico. A gente vai hoje ter a demonstração aqui, a aula de um novo fio que está chegando agora aqui. Muita gente já conhecia, mas assim, eles deram uma repaginada, então é uma novidade. Ela que é muito delicada, a gente não usou pessoa, uma empresária de sucesso, e seja a principal, a doutora Elizabeth Almeida. Olá pessoal, primeiro muito obrigada a você pelo convite. Você com certeza, se você entrar nesse mercado, entrar de cabeça, sabendo o que você quer fazer, com certeza você vai ter sucesso. Essa é uma parceria da Mega Estética com a Estética Face Academy e a Alur Medical. Então nós vamos apresentar aqui para os profissionais da nossa região esse novo fio. Nós temos fios de sustentação facial, fios de produção de colágeno e fios de volumização, o famoso preenchimento sólido que é tendência no mercado da ROF. Eu só tenho a agradecer a presença massiva de toda a sociedade científica e da harmonização orofacial aqui de Pernambuco no nosso evento, onde nós podemos apresentar os fios tecnológicos da Alu e onde eu pude palestrar e me apresentar também como speaker. Então, muito obrigado a todos vocês. Muitas vezes a gente vai iniciar com estimuladores ou não, ou a gente quer um resultado mais imediato, mas o que a gente tem que entender é que a gente sempre vai estar ali utilizando fios. Mas quais fios? Né? E como é que a gente entende sobre os fios? O que a gente sabe sobre força, sobre tracionamento, sobre sustentação, por que dura pouco, por que não dura tanto? Aonde que a gente erra? Qual é o plano mais profundo, mais superficial? Eu quero apresentar para vocês, de primeira mão, o nosso speaker da Alura aqui do estado de Pernambuco. Ele que é protesista, é implantodontista, é especialista em harmonização orofacial. Ele que já tem uma atuação dentro da ROF há muito tempo. Vocês já assistiram aula de fios, uma grande parte aqui,
com ele e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova tendência, dessa nova aula e vão poder comparar, vão poder ver resultados diferenciados do que vocês estavam acostumados anteriormente. Então, eu chamo com muito prazer o nosso speaker na Alura aqui de Pernambuco, o Dr. Ricardo Corrêa. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Chegamos finalmente ao momento esperado, onde a gente vai conhecer um pouco mais dessa empresa que me abraçou e me sinto acalentado por ser speaker e poder passar para vocês o conhecimento que a gente adquiriu, os treinamentos e novidades que vieram a somar e agregar aos nossos tratamentos, né? E vão trazer para a gente um portfólio mais diferenciado que a gente pode estar utilizando para esculpir, para delinear, contornar, trazer naturalidade para os nossos casos clínicos e devolver para o nosso paciente aquela autoestima que ele tanto almeja. Então conheçam desde já o ProDip, que são fios tecnológicos, fios de polidioxanona. Esses fios, eles vêm com uma pegada comercial bem agressiva, tá? Então a gente vai ter um custo-benefício muito bom. Daí então a vontade de trazer e apresentar isso para vocês que são nossos colegas, nossos alunos. Hoje é o dia do lançamento da linha de fios de PDO da Alur, né? Nós da Mega Estética, inaugurando aqui no Pernambuco, em Recife, a gente está trazendo essa novidade e essa marca aqui para o Nordeste. A nossa parceria com eles vem desde 2020, que a gente tem vindo trabalhando, sempre trazendo o melhor de produtos e novidades para eles aqui usar em clínica, né? E na escola também, né? Nós como distribuidores, fornecedores e importadores, né? A gente está trazendo aqui para o mercado a melhor tecnologia, os melhores produtos que você pode encontrar aqui na região.